Olá, concurseiro, meu nome é Emília Rocha, sou professora de Direito Previdenciário, falo aqui do Vale Brasil Concursos. Hoje vamos dar mais uma dica para o INSS. Falaremos de espécies de prestações e carência. Vamos lá? Espécies de prestações previdenciárias. Nós temos as seguintes prestações previdenciárias: benefícios e serviços. Benefícios são obrigações de pagar quantia certa. Exemplo, aposentadoria. Eu tenho ali pagamento de quantia certa. São benefícios. Os serviços são obrigações de fazer. Por exemplo, reabilitação profissional. A pessoa, por exemplo, teve um acidente, não consegue mais trabalhar no antigo ofício, então ela vai ser reabilitada para trabalhar em outra atividade. Esse é o quê? É um serviço, ok? O artigo 18 da Lei 8.213, ele dispõe: o regime geral compreende as seguintes prestações devidas, inclusive em razão de adventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços. Vocês podem ver aí que nós vamos falar, e eu até grifei, coloquei amarelo, interpretar conforme emenda constitucional 103. Eu falo sempre para os meus alunos terem muito cuidado com a Lei 8.213, que é uma lei previdenciária. Ela é de 1991. Ok? Então, muitos termos dessa lei, esses termos estão ultrapassados. Eles têm que ser interpretados de acordo com as novas leis. Aqui, por exemplo, a gente tem que interpretar conforme a emenda constitucional 103 de 2019. O que foi a emenda constitucional? Reforma da Previdência, ok? A reforma da Previdência, ela modificou alguns nomes de benefícios. Além das outras alterações, obviamente, os nomes de alguns benefícios foram modificados. Só que a Lei 8.213, ela traz ainda o nome do benefício anterior à reforma. Verifique para vocês verem. Então, nós temos as prestações. Quanto ao segurado, são beneficiários do regime geral de previdência. Nós temos a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela não tem esse nome mais. Aqui ela tem aposentadoria por incapacidade permanente. Na sua prova, pode vir aposentadoria por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez. Fiz alguns exercícios com os meus alunos e mostrei para eles que atualmente, a prova foi de 2021, me parece, depois da reforma, a banca ainda trouxe a nomenclatura antiga. Então eu tenho que saber as duas: aposentadoria por invalidez igual aposentadoria por incapacidade permanente, ok? Mas qual prestação? O segurado pode receber essa aposentadoria, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Mais uma nomenclatura antiga da Lei 8.213. Por quê? A emenda constitucional 103 de 2019, ela extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, quando a gente fala de aposentadoria, a gente fala aqui de aposentadoria programada. Aposentadoria programada. Então, não temos mais essa nomenclatura tempo de contribuição e idade. Nós falamos de aposentadoria programada. Também tem direito à aposentadoria especial, ao auxílio-doença. Auxílio-doença agora é chamado de auxílio por incapacidade temporária. Por incapacidade, vamos abreviar, temporária. E salário família também é um direito do segurado. Então, fiquem muito atentos
atentos quanto a isso, porque às vezes a pessoa pega lá, vou estudar o edital antigo, tá? Ou né, sai o novo edital, tá escrito lá, Lei 8.213. Pessoa que não tem esse conhecimento, que não faz um cursinho, não procura saber como é, nunca leu a lei, pega a lei, imprime e começa a ler. Aí vem escrito lá, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, aposentadoria por tempo de contribuição. Ela vai para a prova desinformado. Porque na lei está escrito, mas não pode mais, né, se falar nessas categorias. Porque, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição nem existe mais. Então, tenha muito cuidado, ok? Vamos para o próximo. O segurado ainda tem direito ao salário maternidade e ao auxílio acidente, ok? São as prestações devidas ao segurado. Vamos apagar aqui para ficar tudo claro. Quanto ao dependente, quais os benefícios, as prestações que o dependente tem direito? Pensão por morte, auxílio reclusão, ok? E quanto ao segurado e dependente? Serviço social, reabilitação profissional, são as prestações. Interpretar conforme a emenda. Ressalta-se que após a emenda, a aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima deixou de existir, respeitando o direito adquirido e as regras de transição que ainda veremos. Já disse isso a vocês. A emenda 103 também alterou a aposentadoria por invalidez. Aqui eu já estou falando, explicando para vocês o que eu já disse anteriormente, que mudou a nomenclatura, mudou o nome. Mas você, para a sua prova do INSS, tem que saber as duas nomenclaturas, tá? Da aposentadoria por invalidez, que chama aposentadoria por incapacidade permanente, e do auxílio acidente, que chama auxílio por incapacidade temporária. Como eu já disse, já vi prova após a reforma da Previdência com o nome auxílio-doença. Então, nós temos que saber as duas. Porém, a Lei 8.213 não foi atualizada, mas o Decreto 3.048 de 99, que também faz parte da legislação previdenciária de 99, ele foi atualizado. Por quem? Pelo Decreto 10.410. Então, lá no artigo 25 do decreto, eu já tenho, olha, o nome, aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria programada, já tem todos os nomes, auxílio por incapacidade temporária, os nomes conforme a emenda constitucional 103, conforme a reforma da Previdência, ok? Então, aí, essas são as espécies, as prestações dos benefícios, né? As prestações do regime geral de previdência social. Claro que essas dicas aqui são rápidas, então não tem como adentrar em cada prestação, até porque é o maior conteúdo que nós temos em direito previdenciário, né? E cai muito, cai demais nas provas. Então, falaremos agora do período de carência. O que é carência? Lá no artigo 24 da Lei 8.213, fala que é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus, faça direito ao benefício, considerados a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Então, aqui, o que a gente quer acontece? Por exemplo, para uma aposentadoria programada, hoje, regra geral, eu preciso aí de 180 contribuições mensais. Essa é a carência. 180 contribuições mensais em torno de 15 anos. Quando eu falo em torno, gente, é porque às vezes a pessoa não pagou todo mês certinho. Então, às vezes, em 20 anos, ela não tem 180 contribuições mensais, ok? Então, aí o pessoal fala comigo, quanto tempo que precisa? Eu falo, olha, são 15 anos, mas são 15 anos todo mês, então são 180 contribuições mensais, certo? Podemos aqui acrescentar a esse artigo que não basta só contribuir, mas deve contribuir tempestivamente, ou seja, sem atraso. O que acontece? Para alguns tipos de segurados, né? Nós temos aí várias categorias de segurados, como o segurado empregado. O segurado empregado,
o recolhimento das contribuições é feito pelo empregador, ok? Então, se o empregador atrasar, não tem problema para o segurado, o INSS que vai cobrar o empregador. Mas, por exemplo, para o contribuinte individual, que é o que o pessoal chama de autônomo, né? Aquele que trabalha por conta própria, ele tem que pagar em dia as contribuições. Muitas vezes nós pegamos aqui, deixa eu apagar, um contribuinte individual que trabalha por conta própria, ele fica aí 5 anos sem pagar o INSS, trabalhando sem pagar, ok? Aí em 2010 ele resolveu contribuir. Aí ele pensa assim, nossa, eu perdi 5 anos. O que eu vou fazer? Eu vou lá no INSS, vou comprovar que eu estava trabalhando e vou pagar 5 anos retroativo. Claro que esse pagamento retroativo é o pagamento atrasado. Esse pagamento retroativo, pagamento atrasado desses 5 anos anteriores aí, a primeira contribuição dele, né, efetiva em dia, tem validade para carência? Não tem. Não vale como carência. Então, além de tudo aqui, dessas contribuições, ela tem que ser contribuições em dia, ok? Aqui eu falo, olha, para segurados que possuem presunção de recolhimento, que é, por exemplo, o segurado empregado, não se fala em recolhimento em atraso. Por que presunção de recolhimento? Se eu fui contratada pela empresa X, a obrigação é da empresa X de recolher a contribuição. Então, presume que eu estou em dia com o INSS. Se não estiver, se eu for lá no INSS verificar no meu CNIS, que é um cadastro, um extrato previdenciário, é um cadastro onde constam todas as minhas contribuições, e verificar que a empresa não repassou para o INSS, basta eu pegar a carteira de trabalho e falar, INSS, eu trabalhava sim. Tá vendo aqui? Se a empresa não recolheu, corra atrás da empresa, mas eu tenho esse tempo. Aí, esses segurados que têm presunção de recolhimento, não se fala em pagamento em atraso, ok? O artigo 26 do decreto dispõe que o período de carência é o tempo correspondente ao mínimo de contribuições mensais para que o beneficiário faça direito, faça jus ao benefício, consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal. Olha, então aqui nós temos que a carência, ela tem que ser, né, número mínimo de contribuições. Se o segurado não tiver presunção de recolhimento, não pode ser pago em atraso, pode pagar atrasado. Gente, eu estou abreviando tudo, muita mania de escrever muito rápido, a gente vai abreviando, tá? Não pode pagar atrasado, número mínimo de contribuições e mais uma, que é o do decreto, ó, o salário de contribuição não pode ser inferior ao mínimo legal. O que é isso? Algumas categorias profissionais, elas têm um valor mínimo da pessoa receber. Então, vamos supor que a categoria X só pode receber o mínimo R$2.000. Esse é o mínimo legal para ela receber. Outras, quem não tem essa, né? Algumas categorias que não tem esse mínimo legal, qual que é o mínimo da lei? Salário mínimo. Então, aqui no mínimo, a contribuição tem que ser sobre um salário mínimo. Emília, e se for abaixo de um salário mínimo? Não vai contar para carência. Mas e aí, o que o segurado pode fazer? Então, o segurado aqui, o segurado, ele pode fazer ajuste, complementação. Ajuste e complementação do quê? Das contribuições. Então, vamos supor o salário mínimo de 2022, 1.212.
Aí eu contribuí, esqueci, contribuí lá com 1.100, o salário de 2021. Se eu contribuir sobre 1.100 e está faltando aí esse valor de R$112, eu posso ir lá no INSS e falar, olha, eu quero complementar. Eu vou pagar sobre os R$112 faltantes para dar um salário mínimo para o quê? Para valer como carência. É aí um mês de carência, ok? A emenda constitucional 103 fala o quê? Todos os segurados que receberem remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição somente terá o período considerado para fins de carência se efetuar os ajustes, complementação e agrupamentos de contribuição. Até a reforma da Previdência, quem era segurado, empregado doméstico e trabalhador avulso, ele não precisava complementar. Vamos supor que eu era uma empregada da empresa X e no mês ela me contratou, por exemplo, a empresa contratou no final já do mês, então meu salário de contribuição, que é aquele salário, tá? Que é a base de cálculo para eu pagar o INSS, é aquilo que eu recebo, né? Se eu receber 2.000, só que eu fui contratada, por exemplo, dia 25 do mês, então eu vou receber, por exemplo, R$400 só. Aí meu salário de contribuição ficou R$400. R$400 é abaixo do mínimo. Até 2019, eu, segurado empregado, podia ter contribuição abaixo do mínimo. Não tinha problema. Após a reforma, todos os segurados precisam contribuir acima do mínimo ou acima do mínimo. E é justo, porque segurado contribuinte individual, aquele que trabalha por conta própria, desde antes da reforma, ele tinha que pagar no mínimo legal. Então, se ele tivesse valores abaixo do mínimo, não contava como carência. Agora igualou. Todos os segurados têm essa previsão, após a reforma, tá? 13 de novembro de 2019. Tem essa previsão de todos os segurados têm que, no mínimo, ter um salário de contribuição igual ou superior ao limite mínimo mensal. Pois bem, vamos lá. Vamos só apagar aqui. Aqui eu acabei de falar sobre segurado facultativo, contribuinte individual. Então vamos lá, o artigo 27 da lei prevê: para cômputo do período de carência serão consideradas as contribuições. Olha, realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes às competências anteriores, no caso do segurado contribuinte individual, especial e facultativo. Foi justamente o exemplo que eu dei aqui de um contribuinte individual que ficou 5 anos sem pagar, né? E depois quis recolher retroativo. Conta para carência? Não conta para carência, ok? Só vai contar para carência se tiver a primeira contribuição sem atraso. Vamos supor que tem aqui uma primeira contribuição sem atraso. A competência de janeiro de 2022, tá? Pagou em dia, ok. Se em fevereiro de 2022, esse contribuinte individual, ok? Pagar aqui, o contribuinte individual paga a competência de fevereiro em 15 de março de 2022. Esse é o prazo legal. Vamos supor que ele esqueceu e pagou aqui dia 18. Ok? Pagamento dia 18. Se ele pagou dia 18 e o vencimento era 15, a competência de fevereiro está atrasada. Ela tem validade como carência? Tem. Falei, Emília, mas está atrasado. Tá, mas o que existe? A primeira contribuição aqui está sem atraso. Janeiro de 2022 não atrasou. Então, essa aqui vai sim contar, ok?
TNU é a Turma Nacional de Uniformização, é uma uniformização da Justiça Federal de jurisprudência, para ficar o quê? As decisões ficarem, não vou falar que vão ser idênticas, mas ficarem mais igualitárias, ok? A partir da primeira contribuição paga sem atraso, as demais poderão ser pagas com atraso para fins de carência, desde que o segurado mantenha a qualidade de segurado. O que acontece? Aqui eu falei que tem validade, ok? Manter a qualidade de segurado, aqui é um contribuinte individual. Sei. O contribuinte individual, ele mantém a qualidade, quer dizer, ele é segurado do INSS até 12 meses após cessar a contribuição. Então, janeiro de 2022 ele pagou. Depois ele ficou sem pagar. Até janeiro de 2023 ele é segurado. A partir daí, ele não é segurado mais. Então, o que acontece? Se até janeiro de 2023 ele paga as atrasadas, tem validade, tá? Agora, se ele perdeu a qualidade de segurado, se ele pagou só em 2024, as referentes aqui, ele já não era mais segurado. Então, não conta para carência, ok? Para o segurado especial, considera-se o período de carência, vamos aqui apagar, o tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua. Vamos apagar. Igual à quantidade de meses necessária à concessão do benefício. O segurado especial, aqui nós vamos ver que na prática, muitas vezes, ele não tem contribuição. Então, o que eles pedem? Eles pedem, para uma aposentadoria programada, 180 meses, que dá 15 anos, de atividade rural, ao invés de 180 meses de contribuição, ok? O termo inicial da carência é o primeiro dia da competência recolhida. Exemplo, o que é isso? Vamos supor que o contribuinte individual recolhe a competência do mês de março de 2021. Até que dia? Até o dia 15 de abril. Gente, com pagamentos, é sempre assim, ó, do contribuinte individual. A competência é fevereiro de 2022, você tem que pagar até 15 de março. Sempre 15 do outro mês, tá? Portanto, o início da carência será 1º de março. Não importa o dia do pagamento em dia. Importa o quê? A carência. Então, mês de março eu pago abril, ok? Mês de março eu pago em abril. Paguei em abril em dia, qual que é o início da carência? 1º de março, porque eu paguei a competência de março, ok? Segundo o artigo 28 do decreto, o período de carência é contado. Ok, vamos lá. Para o segurado empregado, a partir da data da filiação. Para o segurado contribuinte individual e o segurado facultativo, inclusive o segurado especial, a partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição em atraso. Nós já vimos sobre isso. Para o segurado especial, a partir do efetivo exercício da atividade rural ou pesqueira. Também nós já falamos sobre isso, tá? Exige carência para os seguintes benefícios. Aqui nós temos uma relação de benefícios que exige carência. Estamos falando aqui em regras gerais, ok? Então, salário maternidade para a contribuinte individual, especial e facultativa, 10 contribuições mensais. Vocês vão ver que aqui para segurado empregado não existe, ok? Auxílio incapacidade ou auxílio por incapacidade temporária, 12 contribuições mensais. Aposentadoria por incapacidade permanente, 12 contribuições mensais. Auxílio reclusão, 24 contribuições mensais. Aposentadoria programada, seja ela por idade e tempo de contribuição, 180 contribuições mensais. Claro que hoje é uma dica rápida. Aqui
nesse período de carência, nós temos várias exceções que devem ser estudadas, mas você, concurseiro que está aí batalhando aí para o INSS, você tem que saber todo esse período de carência. Então, quando você for estudar, estude primeiro lá o início dos segurados, quem são os segurados, para falar sobre as inscrições também dos segurados. Depois a gente estuda sobre as prestações, né? Financiamento da Seguridade Social. Você tem que saber tudo. Direito previdenciário, não tem como você separar só essa matéria que eu vou estudar só carência e não sei o resto. Não, ele é todo interligado. Então você tem que fazer esse estudo constante, ok? Essa foi mais uma dica do INSS. Espero que tenham gostado e até a próxima dica.